porque ela se identifica: sou formada em administração de empresa e já perdi 2 oportunidades de ser promovida no meu trabalho. Sei que estou preparada profissionalmente, mas minha timidez é exagerada. Já fiz terapia e nada mudou. Já tentei hipnose, mas o terapeuta não conseguiu me hipnotizar. Como o senhor pode me ajudar a enfrentar essa timidez? Nossa, aqui ó, tem que enfrentar o hipnotizador, tem que enfrentar o terapeuta e tem que enfrentar a timidez. Mulher do céu, vamos lá. É uma pergunta, hein, sim. doutor? Vamos começar por partes, né? Precisa, quando alguém diz assim, eu não fui hipnotizado, vamos pensar o que exatamente a pessoa está falando sobre ser hipnotizado. Muitas vezes uma pessoa é hipnotizada sem ter nenhuma alteração de comportamento ou virar os olhos. Não precisa um grande espetáculo. Não precisa um grande espetáculo. Ou seja, vamos separar também, para que fique mais didático, né? Quando alguém diz assim, eu não fui hipnotizado, existem 2 coisas que precisam ser entendidas. Existe aquelas técnicas artísticas que hipnotiza a pessoa naquele momento, mas que já foi esclarecido que são pessoas altamente sensíveis, e existe a hipnose que é clínica. Então, quem se propõe a fazer um tratamento, essa pessoa ela vai passar pelo passo a passo para ser hipnotizada, né? Ela não está num show onde você escolhe os mais sensíveis e hipnotiza. Dentro do consultório de psicologia, de terapia que você usa hipnose, você não escolhe as pessoas, você recebe a pessoa. Se ela tiver uma aptidão maior para entrar em transe, vai ajudar. Se ela não tiver, ela vai aprender. Então esse terapeuta vai ter a sensibilidade de fazer o passo a passo para que essa pessoa tire proveito do tratamento. Todas as pessoas são hipnotizáveis de formas diferentes, em tempos diferentes e com técnicas diferentes. Se eu tiver só um modelo de técnica, eu também só vou conseguir hipnotizar um grupo de pessoas. Então eu preciso ter um leque de técnicas para que eu possa, se a pessoa não respondeu bem a uma técnica, eu busco outra. Se ela não respondeu a outra, eu vou buscando até que a gente encontra esse caminho. A questão da timidez, né? Ela tem consciência, né? Que ela perdeu já 2 oportunidades. Sim. A questão da timidez, ela também pode ter causas muito profundas, inclusive na própria infância. Mas tem coisas no presente que eu costumo dizer para as pessoas que são tímidas, não como uma forma de punição, mas como uma forma de psicoeducação. Entender o que é a timidez. Porque eu sou tímido, eu recuo, eu me escondo, eu não vou. Mas eu não me aproximo. Se a pessoa for considerada importante, eu não me aproximo. Então, vamos começar a analisar quais são os pensamentos que apoiam esse comportamento. Existem muitos, mas um deles que chama bastante atenção é quando uma pessoa ela tem uma sensação de que todo mundo está avaliando ela. E às vezes a gente é só um perdido no grupo. Mas ela traz isso, né? E ela traz esse costume, essa sensação. Vamos dizer que não é uma crítica, mas o tímido, ele é uma pessoa que sofre do próprio orgulho. Porque o que é o orgulho? É parecer ser. Então, assim, dependendo do lugar que eu chegar ou da pessoa que eu vou falar, eu preciso parecer ser. Como eu não sei isso automaticamente, eu fico na defensiva.
eu preciso entrar em contato com a minha verdade e passar a minha verdade, né? Outra coisa, quando nós somos tímidos, parece um tom de crítica, mas precisa ser avaliado. Muitas coisas que eu vou fazer, e até a minha própria pessoa, não vai agradar todo mundo. Não vai, isso é fato. Mas quando eu quero agradar todo mundo, eu sou um manipulador. Então eu tenho que viver de uma forma cansativa, como se eu fosse um camaleão, mudando em cada pessoa que eu encontro, porque eu quero agradar. Mas isso não tem uma base realista. Então, o tímido, às vezes pode parecer, talvez cause até um choque, mas o tímido, ele não é tão vítima quanto ele pensa que é. Ele é um grande controlador orgulhoso, porque ele quer respostas positivas. E se nada garantir isso, se ele não tiver sob proteção, ele não vai, né? Isso pode ter origem na educação que recebeu. Eu não estou falando aqui que a pessoa faz isso por mal. Eu estou falando que isso vira o programa da pessoa, né? E se a gente não tomar cuidado, eu vou falar assim, se a gente não tomar cuidado, o orgulho pega, viu? Orgulho é que nem gripe, pega, né? Daqui a pouco você está preocupado com o olhar, você está preocupado se a palavra que você vai falar vai pesar assim, vai pesar aquilo, daí você não se mexe mais, porque isso cresce, né? A autoaceitação, é essa a verdade, é essa que eu tenho que passar. Eu compreendo que a minha versão não agrada a todos, e seria estranho se agradasse, né? Então, é assim, eu posso compreender e eu posso aprender. Aqui eu dei um pequeno exemplo, que eu não quero deixar com a impressão de que é uma crítica, mas do que seria a gente dar uma enfrentada nos nossos fantasmas, né? E uma coisa que eu já percebi no tratamento da timidez ou de falar em público, você é muito melhor do que você queria ser. A pessoa, ela é fantástica, mas ela quer ser alguém que ela não é. E muitas vezes, tudo que o outro precisava era a pessoa que você é de verdade. Então, seja você. Encorajar a pessoa, né? Encorajar a pessoa, como poderia ajudar? Através da hipnose, através das terapias bem objetivas, encorajar a pessoa sem fantasias de grande sucesso, mas de que ela é inédita. É a verdade dela, é a aparência dela que vai fazer a diferença. Essa preocupação envolve uma série de fatores, como a autoestima, como exaltar demais o outro. Às vezes a gente precisa dizer assim, seja quem for, é só um ser humano. Ah, mas o cara, ele é mágico, ele é dono do prédio, ele é só um ser humano, né? Em algum momento, ele tem fraquezas igual eu, igual o cara que está lá no interior da China. Essa condição humana é para todos. Não importa o que ele faça socialmente, se existe um caminho de respeito e a gente deve seguir, a gente só vive bem respeitando um contrato social. Não tem como a gente falar o que quer, desacatar. Não, existe uma troca de bem-estar entre as pessoas. É necessário. Mas isso não chega ao ponto de eu não poder me apresentar como eu sou. Isso foi uma grande lição para que eu pudesse viver as minhas ideias. Então, elas podem ser corrigidas,
elas podem ser melhoradas? Podem, mas na medida em que eu coloco as ideias, vai ser essa semente que vai dar para ver. E a partir daí, ela vai ser, alguns vão regar, outros não. Mas a vida é assim. O que eu estou querendo inventar? Né? Então essa pergunta foi bastante interessante. Sabe, às vezes a gente precisa, não só as pessoas, todos nós, eu preciso. De vez em quando a gente precisa de um choque de realidade. Né? Então, que timidez, sabe, que é isso que eu estou alimentando? E, principalmente, olhar o meu lado também, que eu não sou só vítima. Eu estou orgulhoso. Né? Eu estou orgulhoso, eu estou querendo coisas que talvez nem... Tem 20 pessoas, 5 vão gostar, 15 não vão gostar. Tem coisas que são úteis, tem coisas que não são. Às vezes é útil para um, não é para o outro. Você percebe como o pé no chão é mais seguro? E não cansa, viu? É gostoso. É verdade. É gostoso andar no chão, né? Não que se eu voasse eu não ia gostar, mas é gostoso andar no chão. É isso. Então, espero que... Eu agradeço a pergunta, uma oportunidade de... Foi uma pergunta muito interessante. Muito rica, porque né? Dentro das colocações dela, ela trouxe com bastante sinceridade. Sinceridade, né? Então, a gente percebe, ela deve ter alguma resistência, porque ela já deve ter ido por vários caminhos, né? Ela já foi por vários terapeutas, ela foi por os hipnólogos, pela hipnose. Então, ela também criou uma expectativa para a resposta que ela precisa. Quando ela cria resistência, né? Se eu vou para a terapia, eu tenho que ir aberta, eu tenho que me expor, eu tenho que trazer o meu sentimento, enfim. Mas... Foi muito boa a sua... Não, foi muito... Foi de excelência a sua explicação. Tem uma coisa que eu trabalho a hipnose tem muitas ferramentas e conforme a gente vai conversando com a pessoa, a gente percebe. E uma das ferramentas que a gente utiliza na sugestão direta, uma explicação, uma sugestão, é tirar essa impressão que todo mundo é maior que você. Isso precisa tirar. Né? Ah, mas eu não penso assim. Às vezes a gente não pensa assim, mas a gente sente assim. Né? Então, a hipnose ela vai no seu sentimento. Às vezes você, que nem uma moça que estudou, que tem uma boa formação, realmente ela não pensa assim. Mas nas suas imagens mentais, ela sempre se aproxima com a sensação de que o outro é muito grande e sabe muito mais. Então, se isso tiver num nível inconsciente, é justamente aí que a hipnose vai poder ajudar. Que são esses comandos inconscientes. Quase todo dia, pessoas no consultório de hipnose dizem assim: eu sei o que é certo, eu sei fazer, mas eu não consigo. Esse não consigo é porque o comando está no nível inconsciente. E que muitas vezes a vontade não consegue corrigir. Por que a vontade não consegue corrigir uma coisa que eu já sei? Porque na luta entre a vontade e a imaginação, sempre a imaginação ganha. Tá. O inconsciente, ele anda ali, parceiro da imaginação. A sua vontade, quando ela entra em confronto com a sua imaginação, a imaginação ganha. Então a sua vontade fica fraca perto dela. Então você precisa de alguém que tenha uma terapia que possa oferecer esse acesso ao inconsciente de uma forma mais direta, para que ele possa amortecer esse conflito. Né? Muito obrigado pela sua pergunta. Antes de entrar aqui, nós temos mais uma terceira pergunta. Eu gostaria que o Wagner falasse sobre o Espaço Essência e o que tem uma oportunidade para vocês aí que anda sem falta de tempo, agenda muito lotada, muito sobrecarregada de trabalho, agora chega no fim do ano, e nós resolvemos abrir o Espaço Essência aos domingos a partir deste fim de semana. Atendimentos presenciais ou atendimentos online. O Dr. Wagner vai fazer
de uma forma ou de outra para melhor te atender. E eu quero que o Wagner explique um pouquinho o que você tem como... Quando nós criamos esses atendimentos, qual é o seu objetivo? Alcançar quem, o que e por quê? Assim, eu acho que faltando metade de um mês, mais o mês de dezembro, né? É criar a oportunidade, porque vamos falar que a regressão ela é muito procurada. A regressão é uma das técnicas que conquistou a confiança das pessoas, e quem fez gosta de indicar para outras, e muita gente às vezes acha que é impossível fazer. Então, nós temos ainda um mês e meio para as pessoas que querem fazer uma regressão e que durante a semana não é possível, mas no dia 1º de janeiro lá, ela quer estar com alguma coisa trabalhada para falar assim, não, eu quero fazer diferente. Quero resolver isso ainda nesse ano. Eu quero resolver isso nesse ano, né? Porque a gente vai adiando, a gente vai empurrando, vai procrastinando, e aquela pedra no sapato não resolve. E eu diria que a regressão é como se você fizesse uma limpeza no seu mundo interior. É como se você carregasse alguma coisa que não é mais sua, que não te pertence mais, e que atrapalha a sua vida presente. Por que uma coisa aparentemente simples, ou mesmo quando não é simples, eu não consigo resolver, como exemplo da nossa colega, da timidez? Por que eu sempre esbarro nos relacionamentos? Por que eu não consigo deslanchar financeiramente? É claro que lá é um espaço terapêutico, mas quem vai responder essa pergunta para você é a sua fala durante a regressão. Porque você, só para dar um exemplo, a regressão tem toda uma estratégia, um roteiro, mas basicamente a pergunta é: qual é a origem desse seu conflito? Você vai voltar naquele dia onde isso se instalou e passou a ser um problema para você. Então, nesse momento, o psicólogo, o hipnoterapeuta, ele vai ser só um operador, ele vai ser um técnico, porque o seu inconsciente sabe qual é a melhor saída, ele sabe aonde aquilo começou. E é muito legal ver pessoas falarem o quanto elas se sentiram bem depois de uma regressão. Então, essa oportunidade do Espaço Essência, mais os outros serviços, que agora são tantos, né? Que a gente tem que fazer uma listinha, mas eu queria enfatizar que aos domingos, quem não está tendo condições no fim de ano de vir durante a semana... Falta de tempo. Os horários à noite estão todos ocupados, os nossos horários à noite estão todos ocupados, e que são os mais procurados mesmo, mas que agora a pessoa tem essa oportunidade de fazer aos domingos nesse mês e meio que nós temos. A partir desse domingo, né, A partir desse domingo aqui. Será que eu vou conseguir? É uma pergunta. Eu diria que a grande maioria das pessoas consegue. A grande maioria das pessoas, você não perde a consciência quando você faz uma regressão. Você sabe que você está ali, você sabe que você está numa sala de terapia. No entanto, a técnica hipnótica, ela consegue capacitar a pessoa para que a pessoa potencialize o seu poder de memória. Então, ela não só lembra, como ela revive aquele momento. Tem pessoas que veem imagens, tem pessoas que veem pensamentos, tem pessoas que revivem uma cena, e todos, de uma forma ou de outra, acabam tirando proveito da regressão. Até pessoas que não conseguiram recordar nada se sentem bem com a regressão. Por quê? Tem muito mistério aí. Só um parênteses. Tem pessoa que às vezes ela faz regressão e primeira pergunta, né? Será que o que eu vi é real? Mas por que às vezes
eu fiz a regressão, eu vivenciei um lugar, mas eu não vi nada, ou eu não me veio nada. Em que momento que você voltou? Porque tem momentos na nossa vida que a gente não vê. Tem momentos na nossa vida que a gente não fala. Se você partir do princípio que você foi acessar uma memória real, você vai apresentar características daquele momento, né? Então, muitas vezes, um bebê não tem a habilidade de descrever o dia que ele nasceu, mas ele sabe que é um bebê. Ele sabe das impressões que está ali, do medo, das dores, né? Quantas pessoas numa sessão de regressão, ela não diz nada, mas ela se encolhe, ela muda de posição, né? As lágrimas correm dos olhos e depois a pessoa nem triste ficou. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes ela acessa uma experiência que estava na memória de um tempo em que não se falava, ou de um dia muito triste. Eu não sei de onde veio essa tristeza, eu não sei de onde veio essa alegria. Então, ela é muito completa e vale a pena, né? Vale a pena. Eu já estou há 15 anos trabalhando com a regressão e eu considero uma das técnicas mais fantásticas no campo da terapia. E vocês agora têm a oportunidade. E vamos fazer terapia, porque eu não vejo um outro caminho para que a gente possa expandir consciência, desconstruir algo que nos incomoda. É este o caminho. E com a ajuda de profissionais capacitados, você vai ter um resultado eficiente. Beth, a Valquíria disse que se identificou muito aqui com a fala do Wagner, tá? Ela disse, nossa, maravilhoso, obrigado. hein? Me identifiquei com essa situação, timidez e falar em público. Nossa, que ótimo. E a profissão dela precisa disso, né, Valquíria? Porque ela é uma corretora de imóveis. Ela precisa da comunicação, né? Sim. Então a timidez atrapalha. Olha, se você estiver aí precisando de alguma orientação, você Seja tem o nosso telefone. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo para você que está sempre aqui nos acompanhando, Valquíria. Você é uma querida.